Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo, nessa orientação, ele não está falando apenas de algo que está no seu coração e as suas intenções. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, evidentemente, que o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, queria que nós soubéssemos dessa situação com a qual Paulo teve que lidar e como ele agiu exatamente e o porquê. Então, Paulo está dizendo que antes da sua visita aos Coríntios, ele julgou importante, necessário, enviar uma comitiva que o precedesse, que chegasse na frente. Qual era a missão e o papel dessa comitiva? Preparar a dádiva. Isso não apenas sugere, sustenta a ideia e o conceito de que nossas ofertas devem ser preparadas. Elas precisam de uma preparação. Alguém falou, por que todo domingo vocês dão uma pregadinha antes da oferta? Né? Eu falei, porque isso atende a um princípio bíblico. Nós não queremos apenas fazer a coisa certa, como falamos semana passada, queremos fazer a coisa certa do jeito certo. E o tempo todo a gente mexe em questões que estão ligadas não só ao que fazemos, mas por que fazemos. E quando Paulo manda essa equipe para preparar os coríntios, uma boa pergunta a se fazer é: o que exatamente era essa preparação? No que ela consistia? Talvez a primeira coisa que passa pela cabeça, para mim isso aconteceu durante um tempo, imaginar, bom, os irmãos não poderiam ser pegos de surpresa, de sopetão. Eles tinham que saber que a oferta ia rolar para estar preparado para isso. Mas o texto mostra que eles já sabiam. Então Paulo não mandou essa comitiva com o propósito de informar que haveria oferta. Não era essa a ideia da preparação. Pastor, talvez eles até soubessem, mas pode ser que eles não estavam muito empolgados, então Paulo queria gerar engajamento, compromisso, envolvimento. Também não. Como sabemos que não? Porque Paulo mandou essa equipe para preparar de antemão a oferta que eles prometeram. Isso significa que eles não só sabiam que teriam oferta, como já estavam engajados. Porque já haviam prometido, ou seja, se comprometido com aquilo. Então a ideia de preparação nem é avisar que vai ter e nem tampouco gerar engajamento. Qual é o foco dessa preparação? Paulo termina falando disso no final do verso 5 que lemos, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Basicamente o que o apóstolo está falando é que nossas ofertas expressam algo. Elas comunicam, elas falam. Há uma linguagem por trás de toda oferta, ainda que não verbal. Em Hebreus 11:4 a Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época e continua falando até hoje, porque nossas ofertas falam. Então Paulo estava dizendo, eu quero que elas falem o que deveria ser dito e não o que não deveria. Então a preocupação de Paulo, que elas expressem generosidade e não avareza. Isso deveria nos levar a um outro questionamento. Qual a definição de generosidade e qual a definição de avareza? Porque muitas vezes nossos conceitos eles estão ou equivocados ou às vezes incompletos. Eu, por exemplo, durante muito tempo pensava, generoso é quem se dispõe a dar. Avarento é o cara que quer pegar demais, então ele não se dispõe a dar. Mas de acordo com o texto, esse não pode ser o conceito de generosidade nem de avareza. Porque Paulo diz, eu mandei uma equipe prepará-los para que a oferta de vocês não expresse avareza. Então alguém pode dar e ainda assim está manifestando avareza. Isso significa que generosidade não é algo que automaticamente se manifesta só porque alguém deu. A dádiva pode expressar uma coisa ou outra. Porque generosidade ou avareza não é o que nós fazemos. Ela tem mais a ver com o coração com o que nós fazemos. E esse é um ponto que nós começamos a destacar na semana passada, falando sobre a importância de que Deus esteja acima, mas eu quero trazer uma outra abordagem. Então, nós vamos falar hoje sobre expressão de generosidade. Eu quero chamar a sua atenção para 3 ângulos, né, ou perspectivas distintas e ao mesmo tempo complementares. Em primeiro lugar, eu quero falar da razão da generosidade. Em segundo lugar, eu quero destacar, né, o que a Bíblia diz sobre o resultado da generosidade. Para só então, em terceiro lugar, né, nós de fato abordarmos a ideia aqui do propósito. Uma vez que entendemos qual a razão, qual o resultado, o que vai mover o meu e o seu coração, como nós vamos lidar com isso, né? E por que intencionalmente não apenas podemos, mas devemos escolher ser generosos. Então,
Em primeiro lugar, vamos começar com a razão da generosidade. É evidente que Paulo está mandando uma equipe para preparar aqueles irmãos, para que eles expressem generosidade. Logo, o apóstolo está interessado na generosidade deles. Por qual motivo? Não apenas porque Paulo mandou, mas porque Deus queria que isso estivesse registrado para mim e para você. Então sabemos que se o Espírito de Deus conduziu e inspirou a Escritura, não era apenas Paulo que esperava daqueles irmãos generosidade, o próprio Deus espera de nós generosidade. Aí de repente você pode pensar, bom, o que é que está em questão quando Paulo fala dessa oferta específica? Para que você entenda o pacote todo, talvez tenha que voltar lá no livro de Atos, onde a Bíblia fala que um profeta chamado Ágabo anuncia antecipadamente, e traz uma revelação da parte de Deus, de uma fome, uma crise financeira que viria. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio, está indicando um dos governantes romanos, né, durante o tempo em que a fome aconteceu. Quando os irmãos ficam sabendo da revelação, de que a crise está chegando, eles entendem que eles devem se antecipar à necessidade. E uma mobilização começou a acontecer nas igrejas para que os irmãos da Judéia, que seria o foco principal da crise, pudessem ser atendidos e socorridos. E curioso é que o próprio Paulo vai liderar essa mobilização de igrejas. Em 1 Coríntios 16, o apóstolo diz para eles, façam vocês o que eu já ordenei às igrejas da Caia. E ele está falando da coleta para os santos, desses irmãos que estavam em necessidade. Então talvez a gente possa olhar e dizer, não, Paulo está interessado que os irmãos sejam generosos, porque se forem generosos vão dar mais, se eles derem mais o fundo social vai subir e o propósito vai ser cumprido. A pergunta é, o interesse de Paulo na expressão de generosidade era apenas a coleta que seria feita, ainda que pelo melhor dos motivos, abençoar e suprir irmãos necessitados? Será que Paulo estava olhando o resultado da contribuição? E eu posso te garantir que não. Porque a mesma Bíblia, que é harmônica na sua revelação, coerente, ela nos mostra Paulo escrevendo aos Filipenses, um grupo da Macedônia. E diz, vocês foram os primeiros, lá no início do Evangelho, a se associar comigo no tocante a dar e receber. Mas Paulo diz, não que eu procure o vosso donativo. Paulo diz, o que me interessa, Filipenses 4,17, é o fruto que cresça para a sua conta. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo, eu não estou interessado no que você vai entregar. Paulo diz, eu estou de olho no que a sua entrega vai produzir e liberar para vocês mesmos. Então, obviamente, Paulo está chamando esse povo a um lugar de generosidade, não apenas por causa do impacto que a contribuição deles teria num projeto social, mas muito mais do que isso, qual é o retorno que isso proporcionaria na vida deles. E quando falamos de retorno, não queremos falar só do efeito colateral da bênção financeira, não. Nós precisamos entender algo mais. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o que eu e você precisamos entender é que Deus espera de mim e de você generosidade por um motivo simples, básico, fundamental. Deus é generoso. João 3,16, o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação. Deus é doador, Deus é generoso. Tiago capítulo 1 verso 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Outra tradução diz generosamente. Então Deus é generoso. E esse Deus, cuja generosidade é uma expressão do seu caráter, porque o comportamento é apenas a extensão, a manifestação de quem Ele é, nós precisamos entender isso. Normalmente quando a Bíblia fala do que Deus faz, nunca limita o que Ele está fazendo a uma ação. Normalmente relaciona isso com uma extensão do seu caráter, de quem Ele é. Por exemplo, Hebreus 11,6 diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus, mas antes o texto diz, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, número 1, e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A palavra galardoador significa recompensador. Ou seja, quando Deus abençoa os que o buscam, isso não é apenas algo que Ele faz, é uma extensão do que Ele é. Quem está entendendo, diga amém. Então, generosidade é o que Deus é. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que eu e você devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então Deus, que é generoso, espera que nós, os seus filhos, que vamos reproduzir o seu DNA, o seu código genético, também manifestemos na nossa vida generosidade. Não apenas porque é a coisa correta a fazer, mas porque é a revelação do caráter de Deus que eu e você devemos reproduzir aqui na terra.
Então, quando a gente começa a pensar na generosidade, nós precisamos entender que ela tem muito a ver com esse coração correto. Por exemplo, eu li 2 Coríntios 9, o verso 5. Mas se você ainda tiver com o texto aberto ou for rápido de endereço, eu queria ler o verso 6 e 7, a sequência do verso 5 que nós já lemos. Paulo diz no 6, e isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. No 7 ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse Deus ama aqui não quer dizer que Deus só ama essas pessoas. Aliás, Deus não nos ama pelo nosso comportamento. Romanos 5 diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Então o amor de Deus, ele não depende do meu e do seu comportamento. A ideia do Deus ama aqui está falando de um prazer que Deus tem quando encontra em nós determinados comportamentos. Porque assim, uma coisa é o valor que eu e você temos diante de Deus, por causa do amor incondicional. A outra diz respeito à capacidade de agradá-lo, de produzir no coração dele satisfação pela atitude e pelo comportamento. Eu acredito que todo pai, por mais limitado que seja, consegue ter um nível de realização indescritível quando percebe que de alguma forma pôde se tornar, em algum momento, em alguma área, inspiração para os seus filhos, modelo a ser seguido. Eu lembro quando meu filho Israel estava com mais ou menos uns 14 anos de idade. Um dia ele olha para mim e fala assim, uma das frases para mim foi daquelas que entram na categoria prêmio da vida. Ele olhou para mim e falou, pai, eu quero ser que nem você quando crescer. E a princípio é mesmo, filho, ele é. Ele falou, eu quero pregar como o senhor prega, eu quero mover nos dons do Espírito como o senhor move. Mas ele falou assim, e eu quero ter um caráter como o seu. Olhei o garoto de 14 anos e falei, o que é que você entende de caráter? Eu queria saber o que é que exatamente ele estava falando. Ele olha para mim e diz assim, eu estou de olho em você. E ele puxou a ficha de comportamentos meus que ele vinha observando nos últimos 2 anos, que eu nem sabia que ele estava vendo, muito menos entendendo. Ele diz, naquela situação, o senhor poderia ter agido assim, escolheu o caminho aparentemente mais difícil pela integridade. Nessa outra situação foi isso, aquilo. E eu falei, o menino está de olho em tudo isso. E ele falou, pai, você me inspira e eu quero ser que nem você. Eu falei, peraí, o menino conhece a versão sem cortes, né? Porque socialmente, às vezes a gente consegue com estranhos se comportar até um pouco melhor do que quando está no convívio e é mais fácil, né, você tropeçar até pelo volume de exposição. Eu falei, ele conhece a versão sem cortes do pai, sabe que o pai não é perfeito e ainda assim ele consegue ter alguma coisa que inspire. Tem gente que dependendo do elogio que ouve fala assim, ganhei o dia. Naquele momento não ganhei o dia, eu ganhei a vida inteira. Ou como os almoçados, zerei o jogo, né? Foi um momento assim para mim dos tops, né? Ouvindo algum tipo de reconhecimento da parte dele. Minha filha Alissa, quando tinha entre 9, talvez no máximo 10 anos de idade, nós estávamos voltando de uma cerimônia de casamento e por causa disso a marcha nupcial já toca na cabeça das meninas desde a infância. Mas quando vão nas cerimônias nem se fala. Aí a gente está no carro, ela toca no assunto proibido para ela, na época, naquela idade, né? Eu era aquele tipo de pai bem ciumento com ela. E ela diz assim, papai, eu estava aqui pensando, no dia do meu casamento, eu quero que o senhor entre comigo vestido assim, assado, né? Ela quando tocou no assunto já me incomodou. Eu falei, filha, você não tem nem idade para ficar pensando nessas coisas. Tipo assim, facas Tramontina, né? Falei, vou matar a conversa já antes que ela se desenvolva. Ela retruca na hora, falou, ih pai, o senhor está por fora. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. A mesma coisa que apertar o botão que liga o modo erupção do vulcão, né? A hora que ela falou aquilo, a lava já começou a borbulhar, a subir. Dona Kelly sentada do meu lado, mulher sábia, já percebeu que eu ia soltar os cachorros para cima da menina, ia falar, como dizem os antigos, poucas e boas. Ela rapidamente faz um sinal, tempo. E do jeito que fez o sinal tempo, ela fez assim, ouve primeiro, fala depois. Eu segurei tudo aquilo que eu estava para falar. Fiz cara de paisagem, falei, é mesmo filho, e que tipo de marido seria esse? Tipo, vamos dar corda para se enforcar. Ela sorri e fala algo que eu não esperava. Ela falou assim, alguém que me trate como você trata a mamãe. Como é que eu vou falar mal dessa criatura? Para não ficar por baixo, falei, difícil vai ser achar um desse, querido. E não é que ela arrumou um melhorzinho que o pai. Mas eu estava pensando aqui comigo, com meus botões. Pai a gente não escolhe, se aceita o que veio, não tem opção. O marido pode ser escolhido. Aliás, deixa eu dar uma palavra aos solteiros. Depois de Deus, a sua escolha mais importante é o seu cônjuge.
Então, pelo amor de Deus, não faça isso porque achou alguém bonitinho, ou porque o hormônio deu uma borbulhada dentro de você. É o tipo de escolha que a gente tem que ser sábio, sensato. É uma das poucas coisas que você pode escolher. Aí eu penso, o pai ela é obrigado a pegar o que veio. O marido ela pode escolher, ela quer escolher um parecido com o pai. Naquele momento eu pensei, apesar de toda a limitação, pela graça e a bondade de Deus, eu acho que eu consegui fazer alguma coisa certa para inspirá-la a ter o pai como modelo. Então, para mim, com os 2 filhos, são 2 momentos importantes. E estou falando isso porque, quando a Bíblia está dizendo que Deus espera que nós o tenhamos como modelo, eu não consigo evitar esse filtro na hora de pensar no assunto. Porque ele, diferente de nós, é o pai perfeito. Ele pode ser modelo em tudo. E o Deus que é generoso espera que eu e você também sejamos generosos. Você pode dizer amém? Então, essa é a razão primária da generosidade. Andar em generosidade não tem apenas a ver com, eu abençoei alguém, eu vou ser abençoado. Não, tem a ver com a manifestação do caráter de Deus, com a revelação de quem Deus é. Quando você olha, por exemplo, 1 de João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus traz a seguinte definição de amor. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é que o texto está dizendo? Deus revelou o amor como? Cristo deu sua vida por nós. E com isso ele expressou o amor. Agora ele está dizendo, me imitem. Faça a mesma coisa que eu. Dê a sua vida também pelos seus irmãos, porque ele é o padrão. Não apenas o padrão de um comportamento, mas porque o comportamento reflete o caráter padrão. Então nós temos que manifestar o mesmo caráter, expressando por meio do mesmo comportamento. Quem está entendendo? Segundo lugar, depois de entendermos a razão da generosidade, eu creio que nós precisamos destacar o resultado da generosidade. E quando eu falo do resultado, não é meramente assim, aonde que eu vou ver lucro nisso para ser abençoado. Como eu falei semana passada, né? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, os teus lagares, né? Os teus celeiros se encherão, os teus lagares transbordarão. A gente precisa entender que aquilo é efeito colateral e não propósito. Mas antes de tocar no assunto da bênção em si, nós precisamos entender que o maior resultado da generosidade não é o impacto que uma doação tem na vida de quem recebeu, e nem só o resultado no sentido de colheita na vida de quem plantou. Nós precisamos entender como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Quando Paulo diz, o que me interessa não é o donativo de vocês, e sim o fruto que cresce para a sua conta, Paulo também não está falando só da bênção financeira. O que espiritualmente acontece na vida de quem entende generosidade e pratica. Então, eu quero chamar a sua atenção para uma premissa bíblica que a gente de tempo em tempo bate nessa tecla e ensina, que nossa atitude determina a revelação de Deus que nós teremos. Vou repetir, sua atitude determina a revelação, suas atitudes determinam a revelação de Deus que você tem. Então deixa eu exemplificar isso e dar a fundamentação bíblica. Os primeiros anos do meu ministério, eu lembro que no final de um culto, eu passo perto de 2 irmãos que estão no meio de um embate teológico. Era evidente que um advogava a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus. E a coisa estava tensa, para não dizer assim que o pau estava quebrando, havia muita paixão envolvida na discussão. Eu não consegui não reparar, eu estou prestando atenção, e um deles percebeu que eu estava meio de olho e falou, pastor, vem cá, ajuda a gente. Aí ele falou assim, Deus é bom ou é severo? Tipo assim, vamos ver do lado de quem o senhor fica, quem que vai ganhar essa briga. Eu falei, eu tenho 2 respostas para dar. Aí eu falei, primeiro, ele não é um ou outro, ele é os 2. Os caras, como é que é? Eu falei, Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Porque para ser severo ele não pode ser bondoso, e porque para ser bondoso ele não pode ser severo. Ele é os 2. Aí um falou assim, mas se o senhor já respondeu que ele é os 2 na primeira, o que é que sobrou para a segunda resposta? Eu falei, a segunda resposta é depende. Ele, como assim depende? Eu falei, das 2 coisas que ele é tanto bom quanto severo, qual você vai descobrir? Depende de você e do seu comportamento. A Bíblia diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. Ou seja, dessas 2 coisas distintas que você pode encontrar em Deus, qual delas você vai descobrir na prática, não depende só dele, depende de você. Isso me faz lembrar que muitas vezes eu chegava em casa e podia encontrar a versão feliz ou brava do meu pai. E a gente alternava em qual versão iria encontrar, não é porque ele sofria de bipolaridade,
normalmente dependia do que estava rolando. Por exemplo, chegasse em casa com boletins escolares com notas boas, normalmente era a versão feliz de papai. Nunca apanhei por tirar nota boa na escola. Mas quando a gente chegava em casa e algum vizinho tinha feito uso do disque denúncia para comunicar algum delito leve, para não parecer que era um menino tão traquina assim, normalmente a versão de papai não era a versão feliz. Porque o que a gente estava vendo ali era uma resposta a um comportamento. E eu e você precisamos entender que o que nós vamos descobrir de Deus não depende só do que Ele é, nem só do que Ele quer manifestar, mas normalmente da resposta às nossas atitudes. Dito isso, vá comigo para o Salmo 18, versos 25 e 26. Salmo 18, 25 e 26. O texto diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras. O que é se mostrar? Se revelar. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu: ao fiel te revelas fiel. Porque isso significa se mostrar. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. O que nós temos aqui é o que em outros momentos já ensinamos aqui como a lei da reciprocidade. Mutualidade. Então, para com quem é fiel, Deus se mostra fiel. Para com quem é íntegro, Deus se mostra íntegro. Para com quem é puro, Deus se mostra puro. Deus é fiel, Deus é íntegro e Deus é puro. Mas Ele não se mostra puro para o íntegro, Ele não se mostra íntegro para o fiel e nem se mostra fiel para o puro, embora Ele seja todas as coisas. Porque normalmente a revelação dele vem no processo da reciprocidade. Sua atitude de fidelidade me permite revelar a você a minha fidelidade. Por outro, ele diz: sua atitude de integridade me permite revelar a você a minha integridade. Por outro, ele diz: sua atitude de pureza me permite revelar a você a minha pureza. Mas o verso 26 termina dizendo que com o perverso, ele não se mostra perverso. Você não vai ver reciprocidade aqui. Por que não? Porque não há perversidade em Deus. Então é como se Deus estivesse falando para o perverso: para você, cabeção, não tem nada para mostrar. Então a Bíblia diz que ele resiste. Outra tradução diz que ele é inflexível. Outra diz que ele reage à altura. O fato é que para esse, Deus diz: não te mostro nada. Para os que têm comportamentos semelhantes ao caráter dele, ele diz: vou descarregar uma revelação do meu caráter ligado ao seu comportamento. Se você entender essa lógica, para com quem é generoso, Deus vai se mostrar o quê? Generoso. Mas para com quem é avarento, Ele não vai se mostrar avarento, porque não há avareza em Deus. Então para o avarento Deus olha e diz: para você, cabeção, com perdão da palavra, não tenho nada para mostrar. Então aquele vai ter uma revelação da generosidade de Deus. Esse vai permanecer cego em relação à generosidade de Deus. Esse é um ponto que eu e você precisamos entender. Então vamos falar de generosidade, nos levando à revelação da generosidade de Deus. Quem foi o primeiro cara na Bíblia que entendeu que Deus era um Deus de provisão? Aliás, chamou Deus de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quem foi? Dica, Gênesis 22. Pelo menos o ano, gente. Não é teu... Mas peraí, vamos botar o ano na hora certa, aquele sozinho. Ok. Quando foi que Abraão entendeu que Deus é o Deus de provisão? Quando ele se dispõe a entregar seu filho, aquilo que ele tem de melhor em sacrifício. E o curioso é que o que ele entende sobre a provisão de Deus é maior do que apenas provisão financeira. Eu não gosto quando as pessoas se referem a Deus, Jeová Jireh, o Senhor proverá, só como fosse para pagar conta. Porque a provisão é maior do que isso. Não exclui, mas não se limita à questão da provisão financeira. Quando Abraão está indo com seu filho em direção ao Monte Moriá, os dois estão andando, todo filho tem aquela fase tagarela, conversador, né? Assim como todo pai, quanto mais a idade avança, tem a idade do silêncio, da reflexão. E eu fico lembrando disso nas nossas viagens, quando os meus filhos falavam, né? Não vou nem dizer que meu filho falava muito, porque a comparação é injusta, porque a Alice era uma máquina de falar, então assim, não tinha como ganhar dela. Mas eu lembro das nossas viagens, o tempo todo eles estão puxando assunto, conversa. Aí os dois estão caminhando. O Isaac já é adolescente, daqui a pouco ele: papai, sim meu filho, estou com uma dúvida aqui, pode falar meu filho. A gente não ia fazer um sacrifício? Ia não meu filho, nós vamos. Papai, o senhor não está esquecendo de nada? Como assim meu filho? Papai, nós estamos levando a lenha, o fogo que o senhor vai botar na lenha. O senhor está levando o cutelo, a faca do sacrifício. Cadê o animal? Quem é que vai sacrificar e não leva o principal?
Você imagina alguém chegando no posto falando para o frentista, enche o tanque, mas chegou a pé. O cara vai ficar olhando assim e dizer, que tanque? Quem é que vai encher o tanque? Não leva um carro, uma moto, alguma coisa, né? Então ele, papai, cadê o animal do sacrifício? O senhor esqueceu o básico. A Bíblia diz que Abraão responde para ele o quê? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Durante muito tempo, o que eu achei que Abraão estava fazendo? Gerenciamento de informações. Até porque se eu sou o garoto e o velhinho fala, o sacrifício é você, eu ia dizer, então me pega na corrida. Você acha que ia dizer, glória a Deus, papai vai me oferecer em sacrifício? Ia pensar, o velho está senil, está maluco. Salve-se quem puder. Então eu achava que era isso. Só que um dia eu estou observando o que Jesus fala em João 8,56. Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Judeus em volta dizem, você não tem 50 anos, vai dizer que você e Abraão se encontraram por aí. Jesus nunca falou do encontro. Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Aliás, você quer saber de uma coisa? Sabe em que monte Jesus foi sacrificado? No mesmo monte Moriá que Deus mostrou a Abraão. Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como que Abraão entendeu que Deus tinha um filho que seria sacrificado por nós? Isso é um segredo do Antigo Testamento. Quando Paulo fala de Cristo, ele fala do mistério de Cristo, que Deus manteve oculto das gerações ao longo dos séculos e só revela na Nova Aliança. As profecias vão fazer muito sentido depois de explicada, mas elas estão veladas e codificadas. Na época de Abraão só tinha uma profecia messiânica que foi dada no Éden na queda, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no Novo Testamento, quando tudo está explicado, é fácil entender que era uma profecia sobre Cristo. Naquela época eu nem sei se eles entendiam. Agora, como que o Abraão entende o que nem as pessoas que à frente teriam mais informação e revelação entenderam? Porque no momento que ele se dispõe a entregar o seu próprio filho, a sua atitude e disposição de entregar o filho cria uma reciprocidade. Deus abre os seus olhos para que ele entenda que um dia Deus também entregaria o próprio filho. Abraão estava dizendo a Isaac, na hora H, não apenas você vai escapar da morte. Abraão cria que se o seu filho morresse, Deus o ressuscitaria. A Bíblia é clara, Deus tinha promessa para o menino. Então para ele aquilo não era o fim. Mas quando ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, ele está dizendo, meu filho, na hora de morrer, não é apenas você que escapará porque é um substituto. Chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte que merece, a qual está sentenciada, porque é um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, que vai substituir cada um de nós. Como é que o homem entendeu isso? Por conta da sua atitude. Nossas atitudes nos permitem ter uma revelação de Deus quando elas encontram um correspondente em Deus. Por outro lado, quando nós escolhemos a avareza em vez da generosidade, isso costuma ter o efeito contrário. Esse tipo de atitude nos cega. Eu lamento quando vejo crentes que nunca vivem milagre de provisão, porque isso é um indicativo de que alguma coisa precisa ser ajustada ali. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8. E nós temos uma lição importante, ela tem me ajudado muito ao longo dos anos. Marcos 8 começa dizendo no verso 1, naqueles dias, quando outra vez, destaque por outra vez, quando outra vez se reuniu grande multidão, né? Estou dando destaque porque esse é o segundo milagre da multiplicação de pães que Jesus vai operar. E é importante destacar que é o segundo e não o primeiro. E não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles eram de longe, eram muitos dias de caminhada. Mas os discípulos lhe responderam. Responde com uma pergunta que eu tomei a liberdade de classificar como uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar na Bíblia. Eles falam para Jesus, como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Outras traduções dizem, de onde poderia alguém saciá-los de pão nesse deserto? Gente, se fosse a primeira vez que Jesus vai operar um milagre, a gente tem que dar um desconto para os discípulos e dizer, eles não sabem o que ele pode fazer. Eles não têm comparação. Mas eu imagino que a expectativa de Jesus nessa altura foi que os discípulos olhassem para ele e dissessem, vai de novo a parada do pão. Aquele negócio foi insano. Eu lembro quando meus filhos eram menores, me acompanhavam nas ministrações. Bastava a gente ter um culto que terminasse com curas e milagres. No próximo dizia, papai, o senhor vai curar os enfermos de novo? Tipo assim, como se estivesse no nosso poder controlar aquilo. Mas eles queriam, tipo, faz de novo, foi top.
Agora os caras olham para Jesus, a fonte da provisão divina, encarnada, materializada na frente deles, e dispara a pergunta na cara de Jesus: de onde poderia alguém, abre parênteses, incluindo o Senhor, fecha parênteses, fartá-los de pão nesse deserto? Gente, é muita cegueira. A pergunta é: qual a origem da cegueira? Vamos continuar lendo o texto, verso 5. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Isso aqui é um dado importantíssimo no texto. Eles responderam: 7. Esse também é outro dado importante. Quando você confronta os outros evangelhos, é evidente que eles não sabiam de imediato, de pronto, responder o que Jesus perguntou. Eles têm que fazer um levantamento. Imagino os 12 se dividindo 12 zonas, 12 grupos distintos naquela multidão, e cada um fazendo o levantamento e voltando depois para conferir. Eu imagino quando a turma se junta: e aí, Pedro, na minha área aqui não tem nada. E aí, André, aqui também não. E aqui, Felipe, aqui deu 1. Maravilha, nota 1 aí. E você, nada. Bartolomeu, aqui tem 2, mais 2. E eles chegam à conclusão que tem 8 pães. Pastor, 7. 7 é o que eles responderam. Eu quero te provar pelo texto que eles sabiam que era 8. Tem um pão escondido nessa história. E para mim, que me criei no estado de São Paulo, a gente diria o pão mocosado. Pão no mocó, escondidinho. Então mandou, verso 6, mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo entrado no barco, aqui o embarcar é literal, entrou no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Pastor, de onde o senhor tirou que tem um 8º pão? Olha o verso 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Então peraí, se eles esqueceram, olha quem entra no barco, de levar pão, e tem um pão no barco, esse pão estava lá o tempo todo. Não me diga que depois do povo estar 3 dias sem comer, quase ninguém tem alimento, que ninguém dos 12 sabe que tem um pão no barco. Eles, quando saíam para essas viagens, eles levavam alimentos para vários dias. É por isso que os gibeonitas vão dizer para Josué: olha, quando nós saímos da nossa terra longínqua, esses pães eram novos e agora estão duros. Porque eles tentavam se organizar para garantir que houvesse alimento. Na minha cabeça, 5 dos 12 apóstolos têm que estar metidos na conspiração do pão escondido. Minha cabeça, não estou dizendo que é doutrina bíblica. E eu tenho uma implicância que Judas e Tomé estão no meio dos 5. Isso também é coisa minha, por motivos evidentes. Um incrédulo, o outro ladrão, avarento que só. Agora, Jesus diz o seguinte, verso 15: Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quando você lê, por exemplo, o evangelho de Mateus, você percebe que Jesus está enfatizando que era a doutrina dos fariseus, quando ele usa o termo fermento. Mas porque ele falou fermento, eles pensam fermento literal, pão. E o verso 16 diz: eles começaram a discutir entre si dizendo: e diz isso porque não temos pão. Tipo, estamos levando bronca porque esquecemos de trazer pão. Eu fico tentando imaginar a frustração de Jesus enquanto homem. Eu fico tentando imaginar o que eu, com o meu lado colérico, tinha vontade de dizer ou gritar para eles: vocês acham que um pão não dá para nós 13, cambada? Com 5 pães eu alimentei 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com 7 pães eu alimentei 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E vocês acham que ia estar reclamando que um pão não dá para nós os 13? Agora eles estão com Jesus, a fonte da provisão, e continuam não entendendo quem ele é, o que pode fazer, porque senão teriam entendido a suposta queixa que eles acham que ele está fazendo. Agora o curioso é quando eles começam a resmungar dessa forma, o verso 17 diz: Jesus percebeu a conversa deles e perguntou. Agora presta atenção no teor da pergunta e deduza você se você acha que Jesus está feliz. Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem? Quem acha que Jesus está feliz? Tá não. Ele está dizendo: bando de tapado. Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Agora ele vai lá na primeira multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Por que da primeira vez recolheram 12 cestos? Porque eram 12
apóstolos. E todo mundo voltou com o cesto cheio. Agora Jesus diz, segunda pergunta. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, segunda multiplicação? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Mas eles continuam sendo 12 apóstolos. Antes, cada um dos 12 voltou com o cesto cheio. Agora, 7 voltaram com o cesto cheio, 5 com o cesto vazio. É de onde eu tiro a minha conclusão de que 5 deles estão metidos na conspiração do pão escondido. Porque tem que ter algo que difira o grupo dos 7 do grupo dos 5. A turma do cesto cheio e do cesto vazio. Verso 21. Ao que Jesus lhes disse, depois da comparação. Vocês ainda não compreendem? Traduzindo isso para um português moderno. Alô? Caiu a ficha de vocês ainda não? Agora, o que é que Jesus está comparando? Ao que eu tenho compreendido a partir desse texto, eu fico imaginando o que essa turma argumentou na hora de contabilizar os pães. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vou dizer para ele tem 7. Aí um do grupo fala assim, 8. Não são 7. Tem o nosso no barco. Imagina um falando assim, deixa o nosso quieto. Não, mas tem 8. Deixa o nosso quieto. Na primeira vez tinha menos pão para mais gente, ele resolveu o problema. Agora tem mais pão para menos gente. Deixa o nosso quieto. Essa atitude de dizer, no nosso ninguém mexe, que é a falta de generosidade, na minha opinião, e se a gente fosse pregar isso só nesse texto isolado, né, poderia se tornar até uma grande viagem, mas quando você vê o quanto está alinhado com toda a Escritura, não é possível que essa informação esteja aí à toa. Agora, algo que eu tenho entendido, se você deixar de entregar o que você tem, isso não vai impedir Jesus de fazer o que Ele quer para os outros. Ele vai alimentar a multidão com ou sem o meu e o seu pão. Ou seja, nós não vamos necessariamente atrapalhar o que Ele quer fazer se nós não participamos. Mas uma coisa é certa, nenhum de nós vai voltar com o cesto cheio se não participar do que Ele está fazendo. E isso precisa nos fazer entender o que eu quero classificar aqui do propósito. Porque generosidade vai produzir na vida do cristão prosperidade sem sombra de dúvida. Mas o nosso conceito de prosperidade, ele está bem confundido, está bem bagunçado, quando a gente generaliza a coisa, obviamente. Na cabeça, outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor acredita na prosperidade? Eu falei, claro, ela é bíblica. Agora, o que nós em termos práticos estamos entendendo e procurando viver a partir disso é a discussão. Na cabeça de muito crente, prosperidade é o que vai fazê-lo semelhante a uma represa. A água vai chegando e vai sendo acumulada toda em nós. E aí quando você fala de finança, a pergunta é, esse é o modelo bíblico? Isso está de acordo com Mateus 6,19, quando Jesus diz, não acumuleis, a palavra traduzida acumuleis, tesauris é amontoar. Não acumuleis para vós tesouros. Evidente que Deus não espera que eu e você sejamos uma represa. Prosperidade, no meu entendimento bíblico, faz da gente algo mais parecido com o leito de um rio do que uma represa. Pastor, qual a diferença? A água entra, a água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Fluxo contínuo. Que é diferente de represar e segurar tudo. Porque quando a gente começa a falar de resultados da doação, tem cristãos que em vez de crescer na generosidade, o que aumenta no coração dele é a avareza. Diz, não, peraí, se eu der eu vou ganhar mais? Sim, então porque eu quero ganhar mais eu dou. Isso não deveria ser a ordem, não deveria ser a lógica. Então qual o propósito prático da generosidade? Como eu e você deveríamos nos conduzir? Lucas capítulo 6, verso 38, Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. É evidente que para quem dá, ele vai receber. Paulo fala de uma lei espiritual, lei de dar e receber. E diz, não apenas vamos receber, diz, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se alguém está dando com generosidade, é porque primeiro você foi generoso. Porque não é só porque eu dei, agora me dão, mas porque eu fui generoso, agora serão comigo. Então as duas coisas estão intrínsecas. É lógico que a medida do retorno é sempre maior do que a da saída. Boa medida, recalcada, sacudida. Outro dia alguém falou, pastor, o que é recalcado? Eu falei, olha, quando nós começamos a igreja, e estou voltando lá no primeiro ano, ali na Água Verde, a gente não tinha esse exército de voluntário que tem hoje, né? Nem por quantidade de pessoas na igreja, nem pelo treinamento. Assim,
maioria de nós tinha que fazer de tudo um pouco. A gente chegava mais cedo para arrumar água, para arrumar cadeira, tinha que cuidar de tudo. Eu lembro quando chegava a parte do meio do culto, que vai ter oferta, aviso, eu corria lá para o banheiro dos homens, juntar os papéis, porque eu acho impressionante, o cesto está ali, não é um jogo de basquete, que é um arremesso de 3 de longe, o cara está do lado, mas ele erra. E o pior é que ele finge que não viu e deixa lá o negócio no chão. Eu sou incomodado com essas coisas, então eu chegava, recolhia aquilo, mas não só recolhia. Às vezes o cesto estava cheio na metade do culto, eu dizia, não vai dar. Então dava uma olhadinha, quando tinha ninguém por perto, eu empurrava com o pé aquele papelada toda para baixo, para o cesto durar até o final, porque a gente não tinha condição de fazer a troca imediata. Recalcar é arrumar mais espaço. Pastor, e sacudida, mesma coisa. Talvez já foi na padaria, na hora que a atendente está lá te dando os pães, e a quantidade que você pediu, ela vê que não serve, o que ela faz? Dá uma sacudida para acomodar e caber mais. Então toda a ideia do recalcada, do sacudida é caber mais. Mas só até o limite, não. Transbordante. E aqui eu e você precisamos entender que a ideia de Deus não é apenas nos abençoar, mas nos fazer transbordar. Dá para entender a diferença? Deus disse para Abraão 2 coisas. Eu te abençoarei e eu farei de você uma bênção. Presta atenção, melhor do que ser abençoado é entender o propósito da bênção. É quando Deus faz de nós abençoadores. Melhor do que ser provido é ser transformado por Deus em provedor. Melhor do que ser suprido é quando Deus faz de mim e de você supridores. Então nós vamos entender que o propósito da generosidade não é apenas aumentar o que a gente tem. É colocar a gente no lugar onde aquilo que foi aumentado pela revelação da generosidade de Deus, porque entramos num lugar de provisão sobrenatural, é porque aquilo ele passa a ser entendido e segue um fluxo correto. Deixa-me explicar para você algo importante. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. No verso 3, pedis e não recebeis porque pedis mal. Eu usei isso semana passada para ilustrar que se você fizer a coisa certa do jeito errado não funciona. Mas qual a definição de pedir mal, lá de Tiago 4,3? Ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então preste atenção. Toda oração, onde eu e você estamos tentando conseguir algo de Deus que é só para a gente, para esbanjar nos nossos deleites, que a gente não tem plano de dividir com ninguém, é uma oração candidata a ser ignorada pelos céus. Eu lembro no início do ministério pastoral, morava em Guarapuava, e um dia uma pessoa me procura no final do culto, falou, olha, eu moro na cidade tal, era uma cidade próxima, ouvi muito falar de vocês, vim aqui para conhecer a igreja, participar de um culto. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E o que você achou? Aí o jeito que ele respondeu, já deu para perceber o tom do sarcasmo, do cinismo, que o clima estava tenso. Ele falou assim, dá para definir a filosofia de vida cristã de vocês com 2 frases. O jeito que ele já falou, eu percebi não estava legal. Uma hora que ele falou as frases, aí eu entendi que a coisa estava pior do que eu imaginava. Eu falei, quais? Aí ele citando um texto de Provérbios, que fala que a sanguessuga tem 2 filhas, fala o nome dela, diz assim, me dá, me dá. Eu tinha pregado sobre como receber de Deus, usando a fé, a oração. E ele falou assim, vocês são um bando de egoísta, interesseiro, que acha que Deus está aí para você arrancar dele tudo que quer, e mais esculhambou. E à medida que ele foi batendo, eu estou ali só ouvindo falar. Quando ele terminou de bater, eu falei, amigo, eu queria saber qual é a sua filosofia de vida cristã. Porque não adianta você vir falar mal da nossa. Eu presumo que para falar mal da nossa você deve ter uma melhor. Ensina a gente, me ajuda a crescer. Ou você passou aqui só para criticar e não tem o menor interesse de ajudar? Eu falei, você deve ter uma filosofia melhor, compartilha aí. Ele falou, eu tenho. Eu falei, qual é? Ele falou, não sou que nem vocês que quer tudo de Deus. Eu falei, ok, como funciona? Vamos para o ponto positivo. Me ajuda aquilo que vai mudar a minha vida. O que você ora? Ou você não ora? Não, eu falo para Deus, se Ele me der só o que eu preciso, está ótimo, não preciso de mais nada. Quando ele falou isso, aí o meu sangue ferveu. Eu falei, e você está acusando a gente egoísta? Sem você, eu falei, para. Eu falei, a sua boca te condena. Eu só vou pegar o que você falou. Você disse que a sua oração para Deus é, se você der só o que eu preciso. Alguém que está pedindo para Deus só o que precisa, não tem plano de repartir com ninguém. Qual é a definição de egoísmo? O egoísta não é egoísta pelo tanto que ele pede. O egoísta é egoísta pelo propósito que ele tem de usar o que tem.
Então não importa se você pede pouco. O fato de você pedir pouco só mostra que você é medíocre. Mas o que você planeja fazer com o pouco que você está pedindo é que define o seu egoísmo. Eu falei, que Bíblia você lê? Efésios 4:28 diz assim: aquele que antes roubava, está falando antes da conversão, agora não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Honestidade, ninguém vai ter dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz assim: para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Ele te der só o que você precisa, você não tem nada para fazer por ninguém. Então é evidente que Deus quer que seja transbordante. Agora, quanto mais eu faço pelos outros, mais Ele transborda. E aqui eu e você precisamos entender um propósito que tem a ver com o coração. Então, dito isso, vamos voltar em 2 Coríntios 9, o texto que nós começamos. A gente leu o primeiro verso 5, que fala de expressar generosidade. Depois a gente leu o 6 e o 7, né, que fala não só de plantar pouco, colhe pouco, planta muito, colhe muito, mas de que Deus ama aquele que dá com alegria, que dar não é algo que em si mesmo deva ser praticado, porque a Bíblia diz que não é para fazer isso por necessidade, nem com tristeza ou constrangimento. Mas quando chega o verso 8, olha o que ele diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Se fosse só a graça já era top, mas abundante toda a graça, toda a multiforme graça de Deus. A fim de que, então qual o propósito dessa graça abundar? A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Diga comigo, ampla suficiência. Não, fala com a boca cheia, vamos lá. Ampla suficiência. Deus não quer só te dar suficiência. A maioria de nós já não está tendo nem a suficiência. Deus quer dar ampla suficiência. Agora o texto diz, tendo sempre. O que é sempre? Hoje, amanhã, depois da manhã. Essa semana, a próxima, a outra. Esse mês, o próximo, o outro. Esse ano, o próximo, o seguinte. Sempre. Em tudo, em todas as áreas. Ampla suficiência. Por que é que Deus planejaria dar a um crente ampla suficiência? O texto diz, para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Pastor, o que é a definição de boa obra? Como está escrito, verso 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não existe uma perspectiva sequer que você possa construir de um cristianismo que não se preocupa com os menos favorecidos. Não existe. Isso não é cristianismo. Agora olha o verso 10. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Vamos falar de algo aqui. Deus dá o quê? Semente ao que semeia, uma coisa. Pão para alimento, outra. Nós precisamos distinguir os recursos que chegam na nossa mão, porque nem tudo é pão, nem tudo é semente. A maioria de nós hoje a gente tem que explicar o básico, mas qualquer agricultor sabia quando colher, ele não podia comer tudo. Se ele não pegasse uma parte daquilo, em vez de comer, não estocasse para plantar de novo, o ciclo de provisão, de continuidade de alimento seria interrompido. Então você não pode comer a semente. Se você comer a semente, parou o ciclo de semeadura e colheita. Não vai ter pão lá na frente. Semente não se come, semente se planta. Então assim, toda vez qualquer recurso me chega à mão, minha primeira pergunta para Deus é isso: é pão ou é semente? Se é pão, é para eu me alimentar, me beneficiar. Se é semente, é para plantar. Isso significa que eu preciso focar em outros. Agora, o que é que Deus comprometeu a aumentar? Porque a gente fala, se você ofertar, Deus vai dar mais. Ok, Deus vai dar mais o quê? Deus nunca prometeu multiplicar o seu pão. O texto promete que Ele vai multiplicar a sementeira, as sementes. Porque o pão, a gente não precisa de multiplicação. Gente, no terreno do pão, nós precisamos entender uma mensagem bíblica chamada contentamento. Não há uma colisão entre o que a Bíblia ensina de contentamento e o que ela ensina de prosperidade. Porque prosperidade sempre se aplica a semente, contentamento se aplica ao pão. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, sejamos com isso contentes. Ou seja, a maioria de nós já está comendo mais do que devia. Para que é que Deus vai multiplicar o pão? Agora, semente é o grande projeto de multiplicação de Deus. Só que se eu e você tratamos tudo como pão, Deus vai olhar o seu tudo e diz, não tem nada para multiplicar aí. Porque minha multiplicação se concentra no departamento de sementes. E aqui nós estamos falando de foco. Nós precisamos enxergar os outros. Aliás, você quer entender como chamar a atenção de Deus? É quando você para de olhar só para você e foca nos outros.
A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Quando eu e você paramos de olhar só para o umbigo e começamos a olhar os outros, não existe forma melhor de chamar a atenção de Deus. Você lembra de Atos 10, o anjo que aparece para Cornélio e diz: tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que ele está dizendo? Não é só quando você clama, quando você faz algo pelos outros que precisam, você está chamando a atenção de Deus. Só que Tiago 4,3 diz: quando pede para gastar nos próprios deleites, achando que tudo é pão, sua oração vai ser ignorada. Então qual é o propósito? Olha o verso 11, segundo aos Coríntios 9. É assim: vocês serão enriquecidos em tudo. Por que razão Deus poderia querer enriquecer alguém? O texto diz: para toda generosidade. Só um propósito, não é que eu e você viremos represa. É que eu e você possamos ser como o leito de um rio. Água entra, água sai. Nós precisamos ter um estilo de vida que reflita a generosidade de Deus. Isso não é só na hora do culto, gente, não é só na hora da oferta. Nós precisamos enxergar o necessitado à nossa volta. Nós precisamos enxergar as pessoas à nossa volta. Todo dia da minha vida eu fico perguntando para Deus: o que o Senhor quer que eu faça por alguém? E quando Ele dá o comando, eu obedeço. Domingo passado saí do culto aqui, estava feliz, grato a Deus, já tinha ofertado na reunião, mas falei: Senhor, o Senhor tem me dado tanto, eu quero transbordar. O Senhor tem alguma direção? O Espírito Santo me fez lembrar de alguém, de outro estado, e diz: liga para ele e paga uma conta dele. Deus me disse exatamente o que era. Eu sabia até quantos meses ele tinha de conta para pagar. Ele ficou todo constrangido. Eu falei: meu amigo, eu tinha como saber isso? A gente mal se conversa. Ele falou: não. Eu falei: quem me deu a informação mandou pagar a conta. Você vai mesmo lutar com isso? Eu falei: estou mandando os dados. Mas tem hora que Deus não fala nada, e a gente pode simplesmente escolher. Você pode fazer isso. Um dia desse fui num restaurante, daqueles que você não costuma ir. Não dá no orçamento para ir toda hora. Mas me levaram: disseram: pastor, hoje nós vamos te dar o almoço da honra. E eu saí todo feliz, pensando: comi bem, não gastei nada. Aí está lá o manobrista que foi pegar o carro. Aí eu pensei: vou dar uns 5 ou 10 anos. O Espírito Santo falou comigo: depois de tudo que recebeu. Falei: desculpa aí, vintão. E de 50. Esse só vai pegar o carro, está ali do lado, ó. Essas horas você começa a perceber que você está avaliando o que a pessoa faz e não oportunidades de revelar quem Deus é. Sabe, o tempo todo, se eu e você ficamos sintonizados. Uma história que eu sempre conto: um dia eu entrei no aeroporto desses de manhã, tinha um senhorzinho lá limpando o vidro, cabelinho branco. Quando olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo: pega tudo que você tem na carteira e dá para ele. Primeira coisa que eu pensei, falei: tem uma cara de pinguço. Você sabe que é uma defesa, né? Tipo assim, não quero financiar o visto de ninguém, tipo, não dá. Quando eu falei, o Espírito Santo disse: não fala assim porque é meu servo. Pensei: teu servo podia melhorar a cara. A hora que eu penso isso, falei: deve ser coisa da minha cabeça, porque quando é do nosso interesse é Deus, quando não é, a gente é Satanás. Aí eu falei: nem sei se é crente mesmo, pensei comigo. A hora que eu pensei isso, ele começa a subir a um hino das antigas, crente raiz. Falei: é crente. Abri a carteira, aquele dia tinha dinheiro, tinha bastante. Abri a carteira, peguei tudo que tinha, guardei. Falei: vamos lá. Cheguei no cara, falei: o senhor é um cristão? Graças a Deus. Esse é daqueles descarados, escancarado. A hora que eu fui só entregar o recurso, veio a minha palavra do Senhor. Eu me vejo falando pelo Espírito de Deus. Falei: nessa manhã o Senhor fez a Deus 2 orações. Na primeira o Senhor clamou a Deus por uma provisão específica. Então logo terminou essa oração, você pediu outra coisa a Deus. Você falou: Deus, me manda um sinal de que a primeira oração da provisão foi ouvida. Ele está me olhando de olhos arregalados. Eu falei: isso aqui é a segunda oração, é só o sinal. A provisão está a caminho. Os olhos dele enchem de lágrima. E você fica pensando: se nós vivêssemos assim o tempo todo. Um dia desse, 2 horas da manhã. Um dia desse não, já faz uns anos. Eu acordei, não conseguia dormir. Fui orar. Estava ali orando, mas esperando que o sono volte. Não queria que a oração fosse muito longe. E nem estava com toda a mentalidade do cuidado do corpo na época. Era só preguiça de orar de madrugada mesmo. Eu estava ali, o sono não vinha, um calor. Eu na época morava num prédio aqui no portão.
Eu vi que o sono não vinha. E eu comecei a dizer, Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso que o Senhor me abençoe com sono. Ou eu preciso entender uma razão para estar acordado que não seja dormir. Mas eu estou ali especulando. O Espírito Santo falou assim, pega o seu carro agora. Vá para o drive-thru da lanchonete tal. Pensei, nem vai estar aberto, era 2 da manhã. O Senhor me diz, a lanchonete está fechada, o drive-thru está aberto. Pensei, não estou com fome, não estou com vontade de comer. Peguei o carro, entrei e fui lá. Eu estou na fila para ser atendido, olhando o painel. Falei para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não era de comer, não recomendo isso para ninguém. O que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo disse, olha lá no canto do terreno, estava tudo escuro. Eu falei, não estou enxergando nada. Ele falou, fixa os seus olhos e daqui a pouco você vai conseguir enxergar. Daqui a pouco parece que meu olhar começou a adaptar ali a escuridão do canto. E eu percebi que tinha um cara revirando a lata de lixo. O Senhor me disse, a comida não é para você, é para ele. Falei, entendido. Escolhi o melhor lanche em termos de tamanho, de volume. Peguei aquilo, saí com o carro, encostei do lado do cara na lata. Quando ele está ali mexendo, abri a janela. Falei, amigo, desculpa me meter na sua vida. O que é que você está procurando aí? Ele falou assim, estou atrás de comida, senhor. Eu falei, não é melhor comer um lanchinho quente ali do que comer aqui na lata do lixo? Aí o cara quase endemoniou. Ele falou, o senhor acha que se eu tivesse dinheiro para comer lata? Eu falei, calma aí, campeão. Estou só brincando com você porque vem uma notícia boa. Ele falou, qual? Eu falei, acabei de passar ali na lanchonete comprar um lanche para você. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, eu sou um cristão, alguém que ama e teme a Deus. Ele acabou de me acordar. E quando eu estava ali perguntando por quê, ele me disse que era por causa de você. Na hora que eu fui pegar e entregar o lanche, até aí eu estou falando só algo genérico. Eu falei, mas o pior é que você sabe muito bem quem é ele. Virou as costas para ele. E é por isso que você está nessa miséria. Eu falei, mais do que encher seu bucho, Deus quer lembrar para você quem ele é, o quanto ele se importa. E que ele quer cuidar de você de um jeito que você deixava antes e já não deixa mais. Você acha que é mais fácil pregar o evangelho para uma pessoa dessa com fome, revirando a lata do lixo, dando comida, ou só passando e falando, Jesus te ama? Agora você imagina se hoje, de acordo com o último censo, nós somos 55 milhões de evangélicos. Se esse fosse o nosso estilo de vida, eu vou transbordar, eu vou abençoar, eu vou transbordar, eu vou abençoar. Um gesto para um gesto para outro, um estilo de generosidade. De vez em quando, a gente sempre vê um outro fazer um comentário. Todo dia eu falei, não, Subirá fala bastante dessas coisas porque quer arrecadação. Eu falei, se você questiona a nossa integridade, nem deveria estar nessa casa. O que dizer dar dinheiro aqui? Aí eu digo, então arruma outro lugar para fazer, mas faça. Não deixe de fazer o que te faria crescer e romper espiritualmente, por simplesmente achar que estão querendo usar o seu recurso. Então eu tenho dito para algumas pessoas, faça em qualquer outro lugar, mas faça. Porque isso vai mudar a sua revelação de Deus. Vai poder manifestar a revelação de quem Deus é para aqueles que não conhecem. E acredito que não vai afetar só a vida financeira, porque quando essas bênçãos vêm com a mentalidade correta, elas viram um sistema de retroalimentação que nos permite fazer cada vez mais e mais e mais. Generosidade deveria ser um estilo de vida que todos nós deveríamos abraçar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 16 até o 18. Palavras do Senhor Jesus, o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu quero, a partir desse texto, que a gente possa considerar algumas coisas no ensino do Senhor Jesus. A primeira delas, antes de analisar o que ele disse em si, é pensar no peso e na importância que o ensino
do nosso Senhor Jesus tem. Ele, obviamente, esperava que isso afetasse a minha e a sua vida, a vida de cada um dos seus discípulos, a vida de cada um dos seus seguidores. De vez em quando eu vejo uma tentativa, o que às vezes a gente classifica aí de um malabarismo teológico, de alguns de tentar remeter o jejum como se fosse uma coisa só do Velho Testamento, só da Velha Aliança e que não pertença aos nossos dias. Outro dia eu vi alguém falando, alguém que acredita que tem que jejuar para receber alguma coisa é porque não entendeu a graça ou a fé. E eu fico me perguntando se uma pessoa que faz uma afirmação dessa é que entendeu a graça e a fé e outros elementos da vida cristã. Jesus nunca limitou esse assunto aos judeus dos seus dias. E vamos dar algumas razões. Em primeiro lugar, quando os discípulos foram abordados pelos discípulos de João Batista, por que a gente jejua, os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, pode porventura jejuar enquanto o noivo está presente? Ele diz, dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão. Quem era o noivo que Jesus está falando? Ele mesmo. Quando é que Jesus seria tirado? Só depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então Jesus diz, dias virão depois disso que jejuarão. É lógico que Jesus sinalizou que isso era para esse tempo. Ele, por exemplo, disse aos seus apóstolos, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Isso, inclusive, envolve as ordenanças a respeito do jejum. Então, não há margem, aliás, nós vamos olhar no livro de Atos, uma igreja que entendia e praticava o jejum. Não há margem para tentarmos excluir o jejum da prática cristã. Pelo contrário, eu acredito que a igreja está vivendo um tempo onde ela precisa resgatar esse entendimento. E junto com o entendimento correto, resgatarmos a prática. Eu acredito que a igreja, às vezes, tem ido a muitos extremos. A palavra que Jesus usou, o verbo foi conjugado e traduzido aqui como jejuar, é a palavra grega nesteu. Ela significa basicamente abster-se de comida e bebida como preceito religioso. É lógico que um jejum, ele pode envolver algo mais do que comida. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,5, Paulo diz que o único motivo para o casal casado, hoje em dia a gente tem que citar o versículo e explicar, para o casal casado, dá um tempo no seu momento de intimidade física, é se os dois não só estiverem de acordo, comum acordo, ele diz por um período de tempo, e ele diz assim, para se dedicar à oração. Então o que o texto nos mostra é que existem as abstinências de outras formas, não só de prazeres, mas de coisas legítimas, abençoadas por Deus, mas que para que a gente entre no lugar mais profundo de consagração, de dedicação ao Senhor, a gente coloca essas coisas lícitas, não erradas, a gente coloca elas de lado. O jejum é um deles. Mas nesse ensino aqui de Jesus, em Mateus 6, de 16 a 18, que é o texto que nós lemos, eu quero tirar 3 lições básicas daqui, e esses vão ser os tópicos da nossa construção, da ideia do nosso raciocínio. Primeiro, Jesus demonstrou claramente mostrar que ele esperava que nós jejuássemos. Segundo lugar, ele mostrou que existe uma forma certa e errada de fazer. Ele diz, não façam como os hipócritas. Vocês têm que fazer do jeito certo. Em terceiro lugar, depois de reconhecer a expectativa dele, e que é uma forma e um padrão correto para trabalharmos, eu quero te mostrar a importância para que a gente faça a forma correta, que a gente entenda os princípios. Então eu vou tentar, o propósito dessa mensagem hoje à noite é que ela traga mais luz no sentido de ensino, do que só ser uma mensagem que provoque a sua fé, embora estou orando e pedindo a Deus que a sua fé, até para corresponder com isso, também possa ser provocada. Vamos falar da expectativa divina, da expectativa do Senhor Jesus e de Deus de que nós jejuemos. O texto começa, no versículo 16 que nós lemos, com Jesus dizendo, quando jejuardes. Observe que ele não falou, se jejuardes. Ele diz, quando jejuardes. Há uma diferença entre uma coisa e outra. O se jejuardes, ele diz, vai que rola um dia e te dá na telha de fazer, então seria bom você saber. Mas quando ele diz quando,
Ele está dizendo, eu espero que vocês façam isso. E quando chegar a hora, quando o noivo for tirado, quando chegar a hora de vocês praticarem, eu espero então que vocês façam da forma certa. Por que eu estou classificando isso como uma expectativa de Deus? Porque não há uma ordem bíblica, pelo menos não um imperativo bíblico a respeito do jejum. Por exemplo, nós temos ordens bíblicas e imperativos a respeito de vigiar, de orar. Né? A Bíblia diz vigiar e orar, e é um imperativo, não é uma opção. É um comando que nos foi dado. Mas você não vai achar na Bíblia um jejuai. Só havia um jejum obrigatório na época do Velho Testamento, que era o dia da expiação. Uma vez ao ano. Essa era a única imposição da velha aliança, e não é algo que se aplique a mim e a você cumprir essa data do calendário como um dia de jejum. Então, alguém me perguntou outro dia, pastor, se não há uma ordem para jejuar, o crente que não jejua, ele não está pecando. Falei, não. Ele falou, se não está pecando, por que é que a gente tem que jejuar? Eu falei, porque a gente não vai jejuar só para fazer obrigação. A gente vai jejuar para satisfazer o coração dele. E se há uma expectativa de que, da parte dele, de que a gente jejue, isso tinha que ser parte da minha e da sua vida. Para mim é uma lógica muito clara. Outro dia alguém me falou, eu não acredito que eu preciso do jejum na época da graça. Aí ele olhou para mim e falou, me dê um motivo para eu jejuar. Justificável e bíblico. Olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Jesus, que era Jesus, que não era você, cabeção, entendeu que o jejum era importante e necessário para ele. Você está acima dele. Pensa numa conversa que terminou assim, só com aquele barulho do grilo. Cri, 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 no fundo. Nós precisamos entender não só a expectativa de Deus, mas o porquê dessa expectativa. Então, há momentos, obviamente, onde nós podemos vivenciar algo que estamos promovendo aqui para a próxima semana de outubro, que são direcionamentos proféticos, são convocações para que o povo se posicione. E isso também nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia. Quero ler só 2 versículos como exemplo. Joel, capítulo 1, versículo 14. Eu vou citar muita coisa, então se você quiser ir anotando, né, porque não vai dar tempo da gente abrir texto por texto. Joel, capítulo 1, verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Obviamente, o jejum sempre está associado ao contexto da oração. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Então, embora não haja um imperativo, muitas vezes Deus levantava os seus profetas para convocar o povo, dizendo, agora é a hora, agora eu quero que vocês façam, agora o momento urge. Esse é uma hora de dar atenção ao assunto. Então, mesmo não havendo uma ordenança bíblica a respeito de quando, como você faz, nós precisamos ter a sensibilidade de momentos onde o Senhor quer nos dirigir a isso. Então, isso também reflete a expectativa dele. O próprio fato de Jesus tanto ter praticado o jejum, como eu falei, como ter ensinado acerca dele, fortalece isso. Mas se nós começarmos a entender o jejum, não só como uma forma de petição, mas como parte da nossa devoção a Deus, talvez isso nos ajude a pensar a coisa de uma forma um pouquinho mais abrangente. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. A Bíblia diz assim, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha que interessante a frase, adorava noite e dias, com jejuns e oração. O jejum aqui não entra só como parte de uma ferramenta para turbinar os resultados da oração, mas como algo importante na nossa devoção, na nossa adoração, ou no que a gente pode chamar do ministério ao Senhor. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2.
A Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor. Essa palavra servindo significa ministrando ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A Bíblia fala de um ambiente onde eles estão ministrando ao Senhor. A Bíblia não fala de uma necessidade especial. A Bíblia não fala de um motivo urgente ou desesperador, né, de nenhum tipo de problema, mas eles entendem que parte daquilo que, que deveria embalar esse ministério ao Senhor, o servir ao Senhor, era também os seus jejuns. E nós precisamos entender isso, então, não apenas como uma ferramenta, mas como parte da nossa devoção. Eu acho que essa é uma forma que nos ajuda a entender a expectativa de Deus. Porque a expectativa de Deus para mim e para você não é porque Ele quer que a gente sofra. Não é porque Ele quer que a gente passe fome. É porque Ele quer que a gente possa desfrutar dos benefícios dEle. Que começa por um nível de comunhão, que pode se tornar bem mais intenso e profundo. Mas há outros benefícios que eu e você deveríamos considerar por trás dessa prática. Benefícios não só espirituais, eu diria naturais. O assunto do jejum, durante muito tempo, na história recente, tem sido controverso para a medicina. Porque muitos lutam contra a ideia como se fosse algo que fizesse mal ao corpo. Agora, a história nos apresenta que a maneira da humanidade lidar com isso por muito tempo foi bem diferente da nossa. Hipócrates, o chamado pai da medicina, dizia que o jejum é a mesa de cirurgia da natureza. E dizia assim: quando o animal está doente, ele para de comer, porque quando a gente está doente, a gente tuxa comida, né, para tentar melhorar. E eles trabalhavam conceitos. Há relatos da antiguidade de que os egípcios tinham uma saúde fora do comum, porque tinham o hábito de jejuar 3 dias, né, por mês. Há muitas declarações. Pitágoras, antes de desenvolver aquilo que brilhantemente fez, teria feito um jejum de 40 dias na água e passou a exigir isso de todos os seus discípulos. Quando a gente olha ao longo da história, ele nunca foi tratado dessa forma. Mas descobertas recentes, como por exemplo, um japonês que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, tem defendido o jejum como algo extremamente saudável. Nobel 2016 afirma que quem jejua mais, vive mais, tem vida mais saudável. Ele explica o que eu não quero entrar no aspecto científico aqui do processo de autofagia, que é quando as células, na falta de alimento, começam a consumir aquilo que de ruim o nosso organismo tem e o quanto isso vai nos beneficiar. Há benefícios incríveis. Uma pessoa que jejua 1 dia por semana, ela dá uma pausa no seu sistema gástrico todo, ela consegue ter um descanso para o corpo, ela passa por um processo de limpeza e purificação. Se a gente olhar só os benefícios naturais, já seria algo que deveria empolgar a gente. Mas nós estamos atrás de algo bem maior do que o benefício natural, que é o espiritual. Jesus diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem uma recompensa que vem de Deus. Não é a recompensa que o hipócrita jejuando errado vai ter. O hipócrita vai ter o benefício natural, mas o espiritual é para quem realmente se conecta com Deus. E quando você começa a entender os benefícios, talvez dá para entender a expectativa de Deus. De um Deus está olhando para a gente e dizendo: eu quero trazer vocês para esse lugar do jejum, porque eu sei o que isso vai liberar, eu sei o que isso vai desatar na vida de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Uma outra ocasião, um irmão falou para mim, me dá um motivo para eu me empolgar a jejuar como se isso fosse me levar para um lugar melhor. Falei: Jesus diz em Marcos 9, 29, que há uma casta que não sai a não ser por meio de oração. Quando os discípulos fracassaram em libertar uma pessoa, Jesus diz: tem um nível que vocês ainda não alcançaram, porque vocês não descobriram o caminho para lá. Eu falei: as pessoas que jejuam vão alcançar e viver coisas em Deus que os que não jejuam talvez não vão ter acesso. Você acha que é um bom motivo? Eu acho que é um bom motivo. E quando eu olho para as Escrituras, eu não posso negar que em cenários de crise,
sempre eles trataram o assunto com jejum. Embora a gente deva jejuar por devoção a Deus, por amor ao Senhor, para estar a sós com o Pai, assim como Jesus falou sobre orar em secreto, porque queremos desfrutar a presença dEle, Ele falou também a respeito do jejum. Embora esse seja talvez o foco principal que deveria nos mover, é inegável que cenários de crise pessoal, crise coletiva ou social de uma nação, sempre ao longo das Escrituras foram enfrentados com jejum. E todo esse monte de informação que nós temos nas Escrituras deveria sugerir para mim e para você que isso não é mera informação, é ênfase, é uma repetição didática, é Deus tentando nos mostrar que isso tinha que ser parte da nossa cultura como povo que o serve. Então, por exemplo, vamos falar de um aspecto individual de crise. Salmo 35, 13. O salmista diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Quando você vai ver o contexto todo do que ele está falando, é quando ele estava precisando, eu lutei por eles. Agora ele vai dizer, agora que eu estou precisando, eles me abandonaram. Mas no contexto, na hora de fazer a analogia, ele diz como ele lutava pelos seus amigos. Estavam enfermos, era um momento de crise, era problema. Eu jejuava por eles. Isso mostra uma mentalidade com a qual eles viviam enfrentando as crises. Agora, em cenários, né, que nós poderíamos dizer de uma crise coletiva para todo mundo, isso se manifestava ainda mais. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 13, diante de uma ameaça de guerra, a Bíblia diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A reação era mais ou menos, para tudo, nós vamos jejuar. Esse exemplo bíblico tem sido imitado ao longo da história. Você estudar a história da Inglaterra, por exemplo, a nação escapou de guerra civil e de duas situações onde teria sido terrivelmente afligido em outras guerras, porque foram proclamados e promulgados jejuns nacionais que tiveram uma intervenção do alto. Então a gente não olha isso só nos tempos remotos e antigos da Bíblia, é um fato. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23. Eu espero que esse texto te inspire para o que nós vamos fazer aqui na primeira semana de outubro. Ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Nós precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Né? Ele diz, nós fizemos isso por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. E observar e reconhecer que ao longo da Bíblia nós temos um padrão sendo formado, de pessoas que entendiam a prática do jejum e preenchiam a expectativa de Deus. Dito isso, segunda coisa que eu quero trabalhar, atitudes certas e erradas no jejum. Em Mateus 6, Jesus está dizendo, não façam como os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. O que Jesus está dizendo? O que você mais queria que as pessoas te vissem, pronto, te viram. O que você queria é ser aplaudido, ponto, você foi. Recebeu o que você queria, mas você não vai ter nada mais além disso. Aliás, no início do capítulo 6, no verso 1, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. E diz, de outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Ele está dizendo, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. Ela não nos leva a um lugar de resultados. Então nós precisamos entender que, embora jejuar seja a coisa certa, seja a expectativa de Deus, a expectativa dele também envolve que a gente entenda como fazer a coisa certa do jeito certo. Mas nós, como igreja, temos tendência de ir a extremos. A gente olha alguns que erraram em algumas coisas e parece que a gente quer desassociar totalmente, até do que de certo, aquelas pessoas que erraram faziam.
Por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, Jesus fala de um fariseu que sobe no templo, começa a bater no peito, se orgulhar, dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Pergunta, era errado jejuar 2 vezes por semana? Jesus nunca falou isso. Errado era ficar se orgulhando disso, ou como diria no interior, se metidando. Errado era a atitude e não a prática. E para você ter uma ideia como a igreja teve o bom senso de separar as coisas, a Didaquê, que é uma das literaturas, tirando, obviamente, o texto bíblico e sagrado mais antigo da história da igreja, é considerado o mais antigo catecismo cristão escrito, registrado, orientava os cristãos a também jejuarem 2 vezes por semana, mas de preferência evitarem o dia em que os religiosos ou os hipócritas faziam isso, só para não ser associado com eles. Mas eles tinham a capacidade e o bom senso de dizer, a gente consegue segurar os mesmos 2 dias por semana, mas nós não vamos agir como eles agiam. O problema é que muitas vezes a gente acaba indo a extremo. Tem gente, né, até porque ao longo dos séculos, a igreja romana acabou transformando o jejum no mero ritual, numa imposição coletiva, em datas específicas, na ideia de penitência, que não tem nada a ver com o que nós vamos ensinar aqui. Parece que, de alguma forma, os cristãos reformados disseram, vamos deixar esse negócio tudo de lado. E tem gente jogando, junto com a água suja da banheira, o bebê. Jogando fora, o que não precisava. Deus nunca quis que a gente descartasse o jejum. Ele só quis que a gente fizesse de forma correta. Então vamos entender alguns princípios básicos. Qual é a razão primária do jejum? Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não gosto de jejuar não, porque eu passo fome. Eu olhei para ele e falei, sério? E eu falei, e a ideia não era essa mesmo? Qual o propósito do jejum quando você nega não só o alimento, o sustento, mas o prazer à sua carne? É a ideia de mortificação da carne, o que é pregado nas Escrituras. A Bíblia fala sobre negarmos a nós mesmos, a Bíblia fala sobre morrermos para nós mesmos, sobre estarmos crucificados com Cristo, a Bíblia fala sobre massacrarmos a nossa carne, e a ideia começa daí. Então, irmão, não tem como você pensar num massacre que te faça se sentir bem. Agora, é lógico, pessoas que têm uma dieta mais saudável ou que se preparam para um jejum vão sofrer menos. Porque boa parte do sofrimento do jejum é a desintoxicação que a gente passa de uma má alimentação que a gente tem, principalmente em épocas de comida industrializada. Pastor Francisco, desde que eu conheço ele, tem o mesmo peso, a mesma dieta, né? Firme, rigorosa. Eu perguntei para ele, Francisco, quando você decide entrar para o jejum, anos atrás, você tem dor de cabeça? Ele falou, não. Eu falei, não acredito. Ele falou, porque não como que nem você. Né? Então, alguns vão sofrer menos. Mas, gente, é muito difícil dizer que a pessoa vai parar de comer e que ela vai ficar bem. Porque, tirando o massacre da carne, a Bíblia define o jejum como afligir a alma. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar, que eu fico mal-humorado. Falei, sério, estou tentando achar um que fica feliz, rindo porque não comeu. Agora, o que a gente tem que pensar não é no massacre da carne ou na aflição da alma. É no que isso faz pelo nosso espírito. Porque, na verdade, essa morte da carne, essa aflição da alma, é para tirar de cima do nosso espírito um entulho que nos impede de ter uma conexão melhor com Deus. Toda a relação do homem com Deus, ela envolve o nível do espírito. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Todo relacionamento é no nível do espírito. Agora, a maioria de nós nem vive muito consciente do que é o nosso espírito. Porque o tempo todo nós estamos debaixo desse peso, né, da carne, da alma, de emoções, e o jejum, ele consegue nos tocar nesse sentido. Quais são as consequências do jejum quando a gente fala dessa liberação do espírito? A primeira coisa que a gente pode destacar é uma maior percepção das coisas espirituais. A gente citou Atos 13:2. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Principalmente quem está vivendo um momento de definições,
que precisa de direcionamento, precisa entender que, além de oração, o jejum é uma ferramenta importante. Ele te ajuda a ficar mais sensível. Vou citar para você uma definição que eu li no livro do Kenneth Reagan aos 15 anos de idade, e nunca mais esqueci. Ele diz: o jejum não muda Deus. Ele, Deus, é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a se tornar mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, o benefício de como isso fortalece não só a nossa comunhão, ou como isso te torna mais consciente de algumas coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, o jejum dá autoridade para a gente. Falei: discordo. Jesus deu autoridade para a gente no nome dele. Isso não tem nada a ver com o jejum. Ah, mas Jesus falou que tem uma casta que não sai a não ser com jejum. Falei que o jejum te torna mais consciente da autoridade que você tem para usá-la. Mas ele não aumenta a sua autoridade. Ele só te leva a uma percepção maior do que é que você tem. O jejum, ele não aumenta a sua fé, mas ele vai tornar a sua fé bem mais fácil de fluir. Por quê? Porque a fé é do Espírito. E quando eu e você começamos a jejuar, parece que aquele entulho da carne e da alma que está sufocando a gente começa a sair. A capacidade de você exercer e liberar a sua fé para coisas maiores e impressionantes. Eu não estou citando isso em pé de comparação com as Escrituras, mas só a nível histórico, para você entender. A Didaquê, aquele documento que eu mencionei, instruía que o novo convertido que fosse batizado deveria jejuar pelo menos 2 dias antes do batismo. Você olha o livro de Atos, na hora de ordenar e estabelecer ministros, jejum. O tempo todo eles tinham a prática de jejum. Mas a gente olha para a vida dos crentes da atualidade e raramente alguém jejua, a não ser numa situação de muito desespero. E nós precisamos resgatar isso. Jesus, quando falou dos discípulos que não puderam expulsar aquele demônio, o primeiro desabafo dele, falou: ô geração incrédula, até quando vos sofrerei? Então, o primeiro desabafo de Jesus mostra que o problema era o quê? Incredulidade, falta de fé. Mas depois ele diz: mas essa casta não sai a não ser por jejum. Às vezes eu lia e dizia: Jesus, se decide. O problema é incredulidade ou falta de jejum? O que resolve é a fé ou é o jejum? É que, na verdade, os dois se mesclam. O jejum tem o poder de tirar aquele entulho do seu espírito que está impedindo a sua fé de se manifestar. Então você se torna consciente, não só da sua autoridade, mas você entra num lugar de ter a capacidade de fluir melhor no exercício da sua fé. Quem está entendendo, diga bem. O jejum não tem nada a ver com mérito. Às vezes eu vejo pregadores dizendo: tem que pagar o preço. Eu entendo que parte do que está dizendo é verdadeiro. E parte disso é difícil a gente tratar de forma absoluta. Por quê? No reino espiritual, a gente não recebe as coisas porque fez por merecer. A gente recebe quando entende a maneira de, pela fé, nos apropriar daquilo que é da graça. E o jejum vai nos ajudar a exercer a fé. Mas, do outro lado da balança, tem os dois lados da moeda. Eu não gosto de tentar transmitir tudo único e exclusivamente como se fosse responsabilidade da fé. Porque a Bíblia mostra coisas que eu e você vamos alcançar e não vamos alcançar só com fé. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar a promessa só com fé. Algumas coisas envolvem, e perseverança aqui fala da sua dedicação. Nós precisamos entender o que é a nossa doação, como uma expressão e não uma substituição da nossa fé. Se são aquelas obras que Tiago falou que expressam a fé que nós já temos, ótimo. E precisamos entender o quê? Lei de semeadura e ceifa. Quem planta, colhe. Paulo escreveu e diz que o que semeia pouco vai colher o quê? Pouco. Mas o que semeia muito vai colher muito. Quem decide o tamanho da sua colheita? Não é Deus que forma sozinho, e nem só a sua fé. É a sua decisão do quanto plantar. E algumas coisas que são nossa responsabilidade que a gente não pode se omitir. Eu creio que esse lugar do jejum não substitui a fé, mas ele se associa à fé dizendo: eu vou plantar, pagar o preço no sentido da perseverança, da doação, da entrega e não da substituição da fé. Ok, dá para a gente entender. O que a gente não pode é tentar imaginar a perspectiva de mérito. Outra coisa que o jejum não é, ele não é mágico, ele não é uma varinha de condão.
Outro dia um irmão falou para mim, eu creio no poder do jejum e da oração. Eu falei, eu não. Ele, que isso, pastor? O senhor mesmo que me instigou, me inspirou a jejuar? Eu falei, isso não significa que eu creio no poder do jejum. Que ele ficou me olhando e falou, mas se você não crê no poder do jejum, o que você faz? Eu falei, o problema é que você está fazendo do jejum a fonte que resolve os seus problemas, ele não é. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia desse precisei de ajuda médica. Estava em viagem, liguei para o médico à distância, descrevi o meu quadro, o que eu estava passando, ele com todo o conhecimento que tem, me prescreveu exatamente desde o que eu deveria medicar e o que eu deveria fazer. Eu dei atenção ao que ele fez e o negócio resolveu rapidinho. Agora, por causa disso, eu vou sair falando do poder do telefone ou do telefonema? Foi o telefone que resolveu o meu problema? Não foi. O telefone era a minha conexão com quem tinha o que eu precisava para resolver o meu problema. Dá para entender a diferença? O jejum, irmão, é o telefonema. A oração é o telefonema. O poder não é do jejum, da oração. O poder é de Deus. E se nós não conectarmos com Deus, o jejum pode ser só greve de fome. Porque tem gente jejuando sem ter resultado. Se o poder fosse do jejum, qualquer jejum daria resultado. E deixa eu te mostrar isso na Bíblia, Isaías 58. Se você for rápido de endereço, corre comigo lá, que vale a pena a gente ler junto. Isaías capítulo 58. A partir do versículo 3. A nação está perguntando, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então tem jejum que Deus não presta atenção, de acordo com o texto, sim. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Tem jejum que Deus não leva em conta, de acordo com o texto, sim. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigi que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Tem jejum que não leva a lugar nenhum. Espiritualmente falando, pelo menos não. Então o poder não é do jejum. Mas se nós permitirmos que ele seja a conexão com a nossa fonte, isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo? Agora, nos versículos 6 em diante, o Senhor diz, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então, a partir disso, a atitude correta, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. Então, se nós entendemos uma forma correta e levarmos isso, nos conectar com Ele, é inevitável que nós vamos ter respostas. É inevitável que nós vamos viver intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei que nós precisamos ser sensíveis a momentos que Deus nos dirige. Quando Kelly estava grávida do Israel, nosso primogênito, e foi chegando a hora do parto, um dia eu estava orando, o Espírito Santo disse, jejua, porque você vai travar uma grande batalha na hora do parto. Ou seja, ele sabe que vai ter a batalha. Se ele já está sinalizando que ele quer que eu vença a batalha, ele não podia fazer isso sozinho? Ele tinha que me mandar jejuar. Porque ele quer que a gente coopere com ele. Ele quer que a gente entre no lugar de exercer fé. Ele quer que a gente aprenda a lutar por aquilo que precisamos. E eu lembro que na hora que me veio aquele comando, no meio do dia onde eu estava, eu parei imediatamente de comer. E não sabia por quanto tempo ficaria. Terminei o primeiro dia e senti de Deus que não deveria parar. Continuei o segundo dia, no final do segundo dia entendi que não deveria parar. Terceiro dia, e assim foi. Só quando eu cheguei no final do sexto dia, houve dentro de mim um testemunho de vitória. Uma sensação, cheguei lá, e foi esse o dia que eu parei de jejuar. E o que nós vivemos na hora do parto foi de fato um grande problema, mas vivemos também um grande milagre. Eu fico me perguntando, se tivesse feito uma escolha naquela hora de não seguir a direção do Espírito Santo, quanto isso teria me custado?
Nós precisamos perceber que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente possa viver algo maior, mais intenso, mais profundo. Por favor, diga amém. Então, entendendo a forma certa que é nos conectar com Ele, para terminar aqui, eu quero só tentar trazer orientações práticas agora, não só sobre motivação, mas práticas de como deve ser o jejum. Primeira pergunta que muita gente me faz: podemos comentar que estamos jejuando? Às vezes eu respondo, a questão não é se pode, é precisa? Há alguma necessidade? Porque, na verdade, o que Jesus está dizendo não é que ninguém nunca pode saber do seu jejum. Se você olhar na Bíblia que tinha jejuns coletivos, dias específicos, convocações, todo mundo sabia que todo mundo estava fazendo jejum. O problema não é tomar o conhecimento. O problema é, se o conhecimento for transmitido, o que é que a gente quer passar com ele? Como é que a gente sabe que Jesus jejuou os 40 dias no deserto? Você estava sozinho. A lógica me diz que ele tem que ter compartilhado isso. Até porque se isso é feito sem o desejo de uma promoção pessoal, ele vira incentivo. Como que eu comecei a me sentir encorajado a jejuar? Ouvindo a história de quem jejuava. Gente, meu primeiro jejum, era adolescente ainda, tinha 15 anos de idade. Eu pulei o almoço e porque achei que podia morrer, fiquei com o refrigerante. Eu pensei, não, se ficar sem comer pode morrer, melhor tomar o refrigerante. Porque eu não conseguia acreditar que podia ficar sem comida. Sem contar que os adolescentes têm aquele dom de comer. Mas depois eu descobri que tinha gente que jejuava bem mais do que aquilo. Eu lembro da primeira vez que eu consegui jejuar até 4 da tarde. Meu Deus, não morri, entreguei o jejum. Aquilo me encorajou. Mas depois descobri que tinha gente que jejuava com regularidade 24 horas. Eles não comem nada. Não, só água. E está vivo. Às vezes o cara podia pensar em dizer, não, você está falando com o defunto. Aí eu me animei, vou jejuar 1. Depois descobri que tinha gente que jejuava 2, tinha gente que jejuava 3. Eu lembro quando li o Vinho Novo é Melhor. Vi que ele fez um jejum de 14 dias na água. Eu comecei a conhecer pessoas que, compartilhando a história, mostravam para a gente não só a possibilidade de encarar esse tipo de coisa, mas gerava fé e encorajamento. Então a questão não é se pode ou não pode falar, é deveria. Em que situação? Em que circunstância? Né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu torno isso público, tirando a reunião que nós tivemos com os líderes no início do mês, de qual era o propósito do jejum. Eu evito falar sobre isso. Evito entrar em detalhes. Até porque quando é um jejum prolongado, às vezes a gente assusta alguns que não têm ideia de como a coisa funciona e se processa. Mas isso não significa que em momento nenhum a gente não possa falar. Ok, vamos pular isso. Pastor, como eu devo jejuar? Você decide. Não há regras fixas na Bíblia. Sobre o tipo de jejum que você faz, já vou falar dos tipos. Sobre o tempo e a duração, isso tudo é você que decide. Então, embora nós jogamos uma convocação mais pesada para os pastores e diáconos, nos primeiros 3 dias de outubro, só na água, porque acredito que eles já têm escola, já têm tempo, já têm maturidade para entender o peso do comando. Nós não estamos oprimindo você a ter que virar 3 dias seguidos na água. Embora eu vou te dizer, em algum momento da sua vida, seria uma boa experiência para você ter. Mas há formas distintas. Há 3 tipos básicos de jejum. O comum, a gente normalmente classifica como jejum normal. O que é o jejum normal? Não se come, mas se bebe água. Água não é alimento, água é essencial para o funcionamento do seu corpo, água te ajuda durante o jejum a limpar e a manter o seu corpo. Lucas capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou no deserto durante 40 dias. A Bíblia diz, nos quais não comeu, e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia, presta atenção, diz que ele não comeu e que ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. Ok? Então Jesus fez o que nós entendemos ser o jejum normal. Abstenção de alimento, consumo de água. Essa é a única forma de jejum? Não. Você vai encontrar na Bíblia o que a gente classifica como jejum parcial. Daniel diz que jejuou por 3 semanas inteiras. Se você estiver anotando, vou dar até algumas referências, porque eu acho que alguns
poderia estudar isso. Daniel 10, versículos 2 e 3. Diz que ele jejuou por 3 semanas inteiras. Não é qualquer pessoa que suporta um jejum prolongado e não acho que isso deveria ser feito o tempo todo e toda hora, especialmente sem um comando de Deus. Mas algumas pessoas conseguem lidar com um jejum prolongado de 21 dias, como Daniel fez, num formato que a gente chama do parcial. Ele diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho e não comeu manjar desejável. O que tem levado muita gente a chamar o jejum parcial de jejum de Daniel, né? Como mera referência. Em Daniel, no capítulo 1, nós temos uma outra situação diferente desse jejum, onde ele fala para o capitão da guarda da Babilônia: teste a gente, nós não queremos comer as comidas do rei. Tinha muita coisa proibida para os judeus. Ele diz: testa a gente na água e nos legumes durante um prazo. Se no final você vê que nós estamos melhor de saúde do que eles, você deixa a gente continuar comendo isso. Então alguns associam uma coisa com a outra e dizem: bom, então normalmente quando tirava carne, manjar, desejava essas coisas, ficava só na água e legumes. É uma inferência. Não dá para bater o martelo e dizer só isso. Porque eu vejo alguns crentes que têm o dom de criar confusão. Eles querem até regular o jejum do outro. Está fazendo jejum Daniel, não, mas isso não pode. Irmão, você decide o que pode. Outro dia eu falei com um, né? Você está fazendo o jejum, tá? E está comendo essa batata frita. Falei: pastor, legumes. Eu falei: não entraria no manjar desejável isso? Falei: pastor, eu classificaria as coisas essenciais da sobrevivência. Agora, irmão, a gente não pode ficar controlando o jejum do outro. Há sugestões. Você fizesse um jejum de 21 dias, nos legumes, além de ter força, ânimo, pique para continuar trabalhando, vai fazer um bem extraordinário para o seu corpo. Mas é você que decide. E nós temos na Bíblia o jejum total. O que é o jejum total? Absoluto. Nem comida, nem água. Os 2 maiores períodos que nós temos, um exemplo no Velho Testamento, no livro de Esther, e um no Novo Testamento, quando Paulo se converte. São 3 dias sem comer nem beber. Não é recomendável que se faça mais do que 3 dias, sem água. E pensa num negócio punk, pesado. Porque sem a água para limpeza, o processo de desintoxicação do corpo é ainda mais dolorido, é ainda mais incômodo, mas a Bíblia fala de situações. Um por causa de um impacto de uma experiência, outros numa situação de calamidade nacional, de iminência de tragédia para a nação, fizeram um jejum que eles consideravam ser o mais absoluto e intenso. Fora isso, a Bíblia só fala de 2 pessoas, Moisés e Elias. Moisés, a Bíblia diz, durante 40 dias, não comeu nem bebeu, lá no alto do Sinai. Mas ele está num ambiente envolvido pela glória, completamente distinto do dia a dia. E a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias com a força de um alimento espiritual que o anjo lhe deu. E, embora não seja claro a respeito disso, alguns subentendem, andando 40 dias no deserto, né, pode ser que ele não tenha bebido, mas o padrão, né, é que ninguém passa dos 3 dias, e eu não recomendo isso para ninguém. Agora, falando em recomendar, se você tem alguma situação de saúde que merece atenção, está sendo medicado, não faça nada sem liberação médica. Eu passei alguns anos não autorizado pelos médicos a fazer jejuns prolongados. E estou vivendo uma fase onde os médicos, com todos os exames, estão dizendo que você está na melhor fase da sua vida, em termos de saúde e condição de poder jejuar. Então, se por exemplo, pastor, eu quero entrar nesses 3 dias na água, mas eu estou com um determinado medicamento. Não seja irresponsável. Ok? De repente você pode fazer algo parcial, preserva isso, converse, né? Consulte, pergunte o que você pode fazer, embora nada te impeça de fazer, por exemplo, um jejum parcial desse, com a dieta que é muito mais saudável do que esse monte de veneno que a gente costuma se entupir todo dia. Tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dela, acredite nisso. Então, né, se você não for para ficar só na água, eu acredito que isso não deve mexer ou alterar tanto, mas se você tem uma situação específica, procure acompanhamento. Duração.
A Bíblia fala de jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias. Outro dia alguém me perguntou, pastor, tem que jejuar de 7 em 7? Ele falou, outro dia o senhor falou de um de 7, outro dia falou de um que fez um de 14, outro dia fez um de 21, tem que ser múltiplo. Tem uma coisa assim, da numerologia. Falei, não. Às vezes é mais fácil contar em semanas alguns propósitos maiores que a gente faz. Né? Mas eu já comecei a jejuar várias vezes sem saber quando ia parar. E de repente fui, parei no 4º dia, senti, deu. Né? Já comecei a jejuar pensando que era um dia e aquilo foi continuando. Não tem uma quantidade, você decide. O que nós estamos fazendo dessa convocação dos 3 dias é algo parecido com o que aconteceu nos dias de Esther. Queremos uma intervenção de Deus, queremos uma mobilização. Você não pode fazer só na água, faça parcial. Pastor, não dá para mim fazer os 3 dias. Ok, não espera chegar outubro. Tenta dar pelo menos esses 3 dias antes. De repente você faz um jejum de 24 horas, encerra à noite. No outro dia faz de novo, encerra à noite. Agora, tudo depende do seu tipo de trabalho. Né? Se você tem um trabalho braçal que exige de você energia, talvez seja melhor antecipar o jejum para o fim de semana, em vez de deixar para a segunda, terça e quarta. Mas a decisão é sua. Agora, nós precisamos entender que, de uma forma geral, eu não perguntaria por que praticar o jejum, por que jejuar. Eu faria a pergunta inversa, por que não praticar, depois de tudo que você ouviu? Por que deixá-lo de fora da prática da nossa vida? E quando a gente vai fazendo, nós vamos descobrindo aos poucos. Eu fui descobrindo alguns limites do meu corpo, eu fui descobrindo... E, gente, eu posso contar aqui... Outro dia, quando eu preguei a mensagem do Até que Nada Mais Importa, que eu falei daqueles 21 dias na água, alguém falou, pastor, eu queria ser que nem o senhor, eu começo a jejuar, não aguento, eu desisto. Eu falei, você acha que isso nunca aconteceu comigo? Eu falei, já dei de comer porque não aguentei, até comer porque esqueci. Eu lembro de um dia assim, a decepção, eu estava no meio da tarde, comi uma banana, quando eu estava terminando de comer a banana, lembrei que estava de jejum. Falei, já era. Né? Eu lembro de uma ocasião que eu reuni um grupo de pastores e líderes, morava em Guarapuava na época, e nós decidimos nos trancar 3 dias na chácara. Os primeiros 2 dias a gente segurou bem. E o duro que a gente tinha uma mania besta, homem quando junta tem uma mania de ficar provocando um ao outro. Então no segundo dia, aquele pior dia da desintoxicação, que está todo mundo mal-humorado, doido para fugir, comer, a gente já está trancado, longe para não acontecer isso. Aí começou a brincadeira, não dizia, imagina agora uma lasanha bolonhesa. Daqui a pouco vinha outro, imagina um frango assado. Imagina uma pizza, né, de 4 queijos. A turma chegava a ter visão. Aquela brincadeira foi indo ao longo do dia. Teve uma hora que um falou assim, na época isso, eu acho que nem existe mais lá em Guarapuava, mas era famoso lá. Pensa num x-salado do Lagoa Lanches. Ninguém fez foi um silêncio. Na hora que eu vi o silêncio, falei, entrou em todo mundo aí. Aí daqui a pouco um levantou e falou, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete, o lugar era afastado, está aqui o dinheiro, a gente devia estar uns 15 pelo menos. Eu banco para todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, nós viemos para cá para estar afastado, para não ter esse tipo de coisa, para buscar Deus, para jejuar, vocês não têm compromisso com Deus. Depois que todo mundo estava murcho com a bronca, eu virei para o irmão e falei, é sério o negócio da caminhonete do dinheiro? Ele falou, é. Falei, daqui que eu busco. Eu mesmo peguei x-salada para todo mundo. Aí alguém olhou para mim e falou, que fracasso. Falei, irmão, tu já fez 2 dias pelo menos? Não. Falei, então cala a sua boca. Falei, nós não aguentamos o terceiro, mas pelo menos vamos 2. Sabe, querido, aos poucos nós vamos nos exercitando e vamos aprendendo. Agora, hoje o que eu tenho entendido, se fizer um compromisso, um voto com Deus, tem que cumprir. Ok? A Bíblia fala do que jura, um dano seu não muda. A Bíblia fala, se votou, tem que cumprir. Então, há momentos onde eu prefiro entrar sem um voto. Nesse tempo agora eu entrei e falei para Deus, para minha esposa, para o médico e para o presbitério. Falei, minha intenção é fechar o tempo todo na água. Se não der, eu transiciono para o líquido. Então, eu tinha um plano B, né? Porque não sabia, nunca tinha feito mais do que 21 dias na água. Eu quero te encorajar. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?
Se você nunca fez, não começa a tentar virar o campeão do jejum da noite para o dia. Começa a se exercitar. Começa a incluir isso nas suas práticas. Né? Começa com algo menor. Começa com jejum parcial. Mas eu gostaria que você entendesse o peso e a importância dessa convocação. E que a gente não pare só nessa de outubro. Não, pastor, entendi a mensagem, a jejuei em outubro, por esse ano deu. Não, eu espero que isso possa se tornar parte de um estilo de vida que nos ajude a entrar não só na plenitude dessa nova estação que Deus tem para nós, mas a usufruir de uma forma geral no dia a dia, muito mais daquilo que Ele tem. Você recebe esse encorajamento em nome de Jesus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você pudesse orar e dizer, Senhor, eu quero absorver, eu quero entender o ensino bíblico sobre jejum. É lógico que esse assunto merece um curso inteiro, um livro inteiro. A gente está tentando de forma resumida, breve, te dar o básico. Mas eu não consigo imaginar como a gente aceita a ideia de uma vida cristã que não tenha as marcas do jejum. Eu quero que você possa orar e dizer, Senhor, eu quero entender, eu quero corresponder com a tua expectativa. A expectativa dele não é porque ele quer oprimir você. Ele quer que você viva os benefícios. Ele quer que você experimente o resultado, para que a glória dele seja a tua retaguarda, para que você clame e ele te responda e diga, eis-me aqui. Espírito Santo, só o Senhor pode nos ajudar a entrar nesse lugar de uma fome tão maior pelo Senhor, que chegamos ao ponto de desprezar o que é essencial à sobrevivência, o que é tão prazeroso ao paladar. Nós queremos viver nesse lugar, onde o nosso jejum reflita a fome de Deus. Não só o desespero por uma intervenção específica, não só a expressão de fé de quem precisa de um problema resolvido, mas a expressão de um coração que quer conectar cada vez mais com o Senhor, que quer entrar em lugares que ainda não entramos antes, que quer viver uma nova dimensão. Abra os nossos olhos. Nossa mente foi tão programada, não apenas pela cultura, pela nossa própria carnalidade, a lutar contra o jejum. Nosso instinto de sobrevivência nos coloca na contramão de tudo isso. E muitas vezes mudar a forma de pensar e as nossas práticas, elas requerem algo que só a tua palavra e o teu Espírito pode fazer dentro de cada um de nós. Nós nos recusamos a saber que estamos tão próximos de viver algo novo nessa nova estação e não lutar por isso. E não nos entregar mais ao Senhor. Vem sobre nós. Desperta algo em nós. Quebra essa forma errada de pensar. O peso e influência mundana e não do que um filho da luz deveria ter. E ajuda-nos a entender por trás disso não o peso de um Deus que quer nos oprimir, mas o convite insistente e amoroso de alguém que quer nos romper, que quer ver a gente experimentando mais daquilo que o Senhor tem. E nós clamamos por isso. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Nós clamamos por mais do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Por mais do Senhor nas nossas casas e nas nossas famílias. Por mais do Senhor para vivermos plenamente o teu propósito. Que venham dias de se trazer o céu à terra. Nós clamamos em nome de Jesus.